Quando se trata do que os homens notam nas mulheres, a verdade está longe do que você imagina. Não é o seu corpo, sua maquiagem ou mesmo a maneira como você se veste que realmente os impressiona. Os homens notam coisas muito mais profundas. E se você tem dito a si mesma que tudo se resume à aparência, você não só está errada, como pode ser a razão pela qual as coisas não estão dando certo nos seus relacionamentos. Vamos entrar na realidade nua e crua do que os homens percebem, quer você perceba ou não, como você trata as pessoas ao seu redor. Se você acha que a forma como trata o garçom, o caixa ou até mesmo seus colegas de trabalho não importa, está enganado. Os homens notam as pequenas coisas, como a rapidez com que você dispensa alguém quando essa pessoa não atende aos seus propósitos. Você fica impaciente com alguém que erra seu pedido de café. Você revira os olhos quando alguém demora muito no caixa. Esses pequenos momentos dizem muito. E se você é o tipo de pessoa que só demonstra gentileza com quem pode fazer algo por você, não se surpreenda se os homens começarem a se afastar. Aqui está a verdade que você talvez não queira ouvir. Um homem que se respeita procura alguém que trata todos com decência, não apenas as pessoas que importam para ele no momento. Se você é rude com os outros, mas gentil com ele percebe. Esse comportamento hipócrita não demonstra alto valor ou potencial para um parceiro. Demonstra egoísmo. Porque, no fundo, ele sabe que um dia, quando não estiver mais lhe dando o que você quer, você o tratará da mesma forma. Se você foi ignorada ou abandonada por homens que você achava que se importavam com você, pare de culpá-los e comece a se perguntar se você tem sido egocêntrica na maneira como trata as pessoas. Você é gentil porque é a coisa certa a fazer ou porque quer algo em troca. Os homens percebem isso, e muitas vezes é a razão silenciosa pela qual eles perdem o respeito por você. A maneira como você trata os outros é o reflexo mais honesto do seu caráter, e homens íntegros não toleram uma parceira que não viva à altura da decência básica. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de mostrar que você se importa com as pessoas ao seu redor, mesmo quando não há nada em troca para você. 2. Como você lida com o stress. Você pode dizer muito sobre alguém pela forma como age quando as coisas não acontecem como quer. Os homens notam como você reage ao stress, não porque esperam que você seja inabalável, mas porque isso revela sua capacidade de lidar com os desafios da vida sem sair do controle. Você ataca, joga a culpa nos outros ou se deixa levar pela pressão. Ou você para um momento para pensar, avaliar a situação e seguir em frente. Ninguém quer lidar com alguém que transforma qualquer inconveniente em uma crise completa. Os homens não querem ser seu saco de pancadas emocional quando as coisas dão errado. E se você criou o hábito de descarregar toda a sua frustração nos outros, não se surpreenda se os homens começarem a se distanciar. É exaustivo estar com alguém que não tem controle emocional e, mais cedo ou mais tarde, eles decidirão que não vale a pena o preço. Você pode pensar, mas eu tenho estado sob tanta pressão ultimamente. Adivinha? Todo mundo também. A diferença está em como você escolhe lidar com isso. Quando você deixa suas emoções controlarem suas ações, isso não te torna apaixonado ou autêntico. Te torna alguém difícil de conviver. Os homens percebem quando você não consegue se controlar, e isso os faz questionar se você é capaz de ser uma parceira que te apoia em momentos difíceis. 3. Quão egocêntrico você é. Sejamos honestos, a maioria das pessoas é egocêntrica até certo ponto. Mas há uma diferença entre ser confiante e estar completamente imersa em si mesma. Os homens percebem quando cada conversa, cada decisão e cada momento gira em torno de você. Se você está constantemente falando sobre seus próprios problemas, suas próprias conquistas e seus próprios desejos, não espere que um homem fique por perto por muito tempo. É exaustivo estar com alguém que não se dá ao trabalho de perguntar como a outra pessoa está se sentindo ou o que ela precisa. Relacionamentos são sobre dar e receber, mas se você só recebe, os homens percebem e se ressentem. Um homem pode não dizer nada no início, mas com o tempo, seu egocentrismo se torna uma barreira que o afasta cada vez mais. Você pode pensar, mas eu sou confiante e focado nos meus objetivos. Confiança é atraente. Egoísmo, não. Há uma grande diferença entre reconhecer o seu valor e esperar que o mundo gire em torno de você. Se você não consegue dar espaço para as necessidades e os sentimentos de outra pessoa, não se surpreenda quando ela começar a se afastar. 4. Sua capacidade de ouvir. Se você acha que ouvir é só acenar com a cabeça e esperar a sua vez de falar, você está fazendo errado. Os homens percebem quando você se envolve genuinamente com o que eles estão dizendo, e também percebem quando você não se envolve. Se você está constantemente interrompendo, desviando a conversa para si mesmo ou se distraindo quando eles estão se abrindo, você está enviando uma mensagem clara. O que você está dizendo não importa para mim, e sejamos claros. Não se trata apenas de ser educado. Ouvir é uma das maneiras mais fundamentais de demonstrar respeito e cuidado. Se você não se dá ao trabalho de realmente ouvir alguém, porque essa pessoa deveria investir em você? Os homens percebem quando você não escuta, e essa é uma das maneiras mais rápidas de fazê-los se sentirem desvalorizados e desvalorizados. Se você é do tipo que está sempre esperando a sua vez de falar, é hora de repensar sua comunicação. Ouvir não se trata apenas de ouvir palavras.
Trata-se de entender a pessoa por trás delas. Os homens percebem quando você dedica um tempo para fazer perguntas ponderadas, lembrar de detalhes e demonstrar que realmente se importa com o que eles estão dizendo. 5. Como você respeita os limites. Respeitar limites não é opcional. É fundamental. Os homens percebem quando você respeita o tempo, o espaço e a individualidade deles, e certamente percebem quando você não o faz. Se você é do tipo que fica mandando mensagens, ligando ou exigindo atenção sem considerar se a outra pessoa está ocupada ou precisa de um momento para si, você não está sendo atencioso. Você está sendo intrusivo. Um homem que se sente sufocado acabará se afastando. Isso não significa que ele não se importe. Significa que ele valoriza a sua autonomia, e você também deveria. Se você está sempre exigindo saber onde ele está, com quem está ou porque não respondeu imediatamente, você não está demonstrando amor. Você está demonstrando insegurança. Os homens percebem esse comportamento, e isso não os faz se sentirem mais próximos de você. Faz com que se sintam sufocados. Limites saudáveis são baseados em confiança e respeito. Se um homem impõe um limite, seja para trabalhar, dedicar-se a hobbies ou simplesmente relaxar, não é sua função levar para o lado pessoal ou tentar mudá-lo. Os homens percebem quando você respeita os limites deles, pois isso demonstra maturidade e inteligência emocional. Isso mostra que você valoriza a parceria, não o controle. 6. O quanto você reclama. Ninguém quer estar perto de alguém que reclama o tempo todo. E os homens percebem isso mais do que você imagina. Se toda a conversa gira em torno do que deu errado no trabalho, de como a vida é injusta ou de como outras pessoas te decepcionaram, você não está desabafando. Você está se esgotando. Reclamar não te torna identificável. Te torna exaustivo. Quando você foca apenas no negativo, não é só o seu humor que sofre. São os seus relacionamentos. Os homens percebem quando você traz uma nuvem de negatividade para cada interação. Isso os faz sentir que nunca conseguem fazer o suficiente para te fazer feliz. E, com o tempo, eles param de tentar. Por quê? Porque é mais fácil se desligar do que ser constantemente a pessoa tentando tirar da sua própria miséria. Isso não significa que você não possa compartilhar suas dificuldades ou buscar apoio. Mas há uma diferença entre compartilhar e se afundar. Se você está sempre procurando algo para reclamar, está treinando sua mente, e a percepção que seu parceiro tem de você, a se concentrar no que está errado em vez do que está certo. Os homens percebem quando uma mulher é resiliente e voltada para soluções, e admiram isso. Eles também percebem quando uma mulher se afoga em autopiedade, e isso os desanima. 7. Como você lida com conflitos. O conflito é inevitável em qualquer relacionamento, mas a forma como você lida com ele define se o relacionamento prosperará ou fracassará. Os homens percebem quando você não consegue discutir sem transformar a discussão em uma discussão aos berros ou trazer à tona queixas não relacionadas apenas para ganhar pontos. Se sua estratégia durante um desentendimento é atacar, desviar ou se isolar completamente, você não está resolvendo nada. Você está agravando o problema. A verdade é que conflito não é sobre ganhar ou perder. É sobre resolução. Os homens percebem quando você consegue expressar seus sentimentos com calma, ouvir a perspectiva deles e trabalhar juntos para encontrar uma solução. Isso não significa que vocês precisam concordar em tudo, mas sim que precisam abordar os desentendimentos com maturidade e respeito. Se não conseguirem, não estão construindo um relacionamento. Vocês o estão rompendo, e não vamos nos esquecer do timing. Se você é do tipo que levanta questões sérias nos piores momentos possíveis, como quando ele está estressado, cansado ou distraído, não se surpreenda se ele começar a te evitar. Os homens percebem quando você se importa com o estado mental deles e apreciam isso. Por outro lado, eles também percebem quando você ignora isso, e isso diminui a disposição deles de se envolver com você. 8. Suas prioridades. Os homens percebem o que você prioriza na vida. E se suas ações não condizem com suas palavras, eles percebem imediatamente. Se você diz que seu relacionamento é importante, mas passa mais tempo mexendo no celular ou fofocando com os amigos do que investindo na conexão, ele vai perceber. Ações falam mais alto que palavras, e os homens são muito mais observadores do que você imagina. As pessoas reservam tempo para o que importa para elas. Se suas prioridades não condizem com o que você afirma valorizar, não espere que os homens fiquem por perto. Eles percebem quando você está mais interessado em curtidas nas redes sociais ou em suas ambições profissionais do que em nutrir o relacionamento. Isso não significa que você não possa ter objetivos ou uma vida fora do relacionamento. Mas se ele sempre parece algo secundário, é só questão de tempo até que ele se afaste. Os homens se sentem atraídos por mulheres equilibradas e propositais. Eles percebem quando você reserva um tempo para o relacionamento, mesmo em meio a uma agenda lotada. Não se trata de grandes gestos. Trata-se de consistência. Aparecer, estar presente e valorizar genuinamente o tempo e o esforço dele falam mais alto do que qualquer palavra. 9. Sua integridade. Por fim, os homens notam sua integridade, ou a falta dela. Você cumpre suas promessas ou está sempre dando desculpas.
Você defende seus princípios ou os muda dependendo de quem está observando. Integridade não se trata apenas de honestidade. Trata-se de consistência, confiabilidade e de fazer a coisa certa mesmo quando é inconveniente. Os homens percebem quando você diz uma coisa e faz outra. Se você prometer estar ao lado dele, mas desistir assim que algo melhor aparecer, ele vai se lembrar. Se você criticar os outros pelos defeitos, mas não reconhecer os seus, ele também vai perceber. E, com o tempo, essas pequenas traições de confiança se acumulam, corroendo os alicerces do relacionamento. A integridade é atraente porque sinaliza que você é confiável e pé no chão. Homens se sentem atraídos por mulheres que se mantêm firmes em seus valores e não são facilmente influenciadas por influências externas. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser honesto, consistente e verdadeiro consigo mesmo. Conclusão: as primeiras coisas que os homens notam não são a aparência. São o caráter. Desde a maneira como você trata os outros até a maneira como lida com o estresse e os conflitos, essas características revelam quem você realmente é. Se esse conhecimento a deixou desconfortável, é um sinal para refletir e fazer mudanças. O crescimento vem do enfrentamento da verdade. E, embora possa doer, é a única maneira de construir uma vida e relacionamentos que valham a pena.